Boa noite. A gente ouviu aqui algumas vezes, nos últimos 2 meses, um mês e meio, o ministro Mandetta e depois o ministro Nelson Teich, dizendo que os médicos já estavam, tanto do SUS quanto os particulares, já estavam liberados para receitar a hidroxicloroquina aos pacientes, com base em orientações do Conselho Federal de Medicina. Então, eu queria entender direito o que é que mudou com essa orientação de hoje em relação a isso. Se essa prescrição já estava autorizada com o consentimento do paciente. Isso foi o quê? Uma orientação técnica ou é mais uma questão política do Ministério da Saúde encampar realmente a hidroxicloroquina, porque é sabido que a vontade do presidente da República é que o governo encampe aí esse medicamento como forma de tratamento. Eu vou começar a resposta pelo final da pergunta e depois eu passo para a doutora Mayra. Esse trabalho ele vem sendo feito já há algum tempo e, em momento algum princípio ético ou científico foi negligenciado ou foi conduzido somente por determinação de alguma autoridade. Esse trabalho é um trabalho conduzido no âmbito do Ministério pelas 6 secretarias finalísticas e a Secretaria Executiva, pactuado com os conselhos dos secretários estaduais e municipais de saúde, com a Organização Pan-Americana, Conselho Federal de Medicina. Então não é um cumprimento de ordem, mas sim um trabalho sério, técnico, conduzido por especialistas, com reconhecimento na comunidade científica e que integram o corpo do Ministério com colaboração de outros técnicos do Brasil e do mundo. Eu acho que a sua pergunta foi muito interessante. O Ministério da Saúde é para a população brasileira e para o mundo o órgão que deve direcionar, orientar, inclusive nós colocamos isso no início das nossas considerações. Somos nós que devemos pautar as orientações para que as 14 categorias da saúde, para que a população brasileira possa ter confiança do que é orientado por nós, possa ser cumprido no âmbito das gestões municipal e estadual. E o Ministério da Saúde ainda não tinha se posicionado oficialmente. Hoje nós orientamos que as prescrições médicas possam ser feitas, nós tomamos a decisão de disponibilizar, aumentando os nossos estoques desses medicamentos. Isso muda oficialmente. O grupo que aqui assina essa nota de orientação diz que nós entendemos que o povo brasileiro não pode esperar quando nós temos uma alternativa terapêutica cujas observações clínicas mostram resultados promissores nos diversos grupos com os quais nós tivemos contato. E nós temos grupos que já usaram a medicação em mais de 5.000 pacientes, reduzindo o tempo de internamento hospitalar, o número de pacientes internados em UTIs. E naqueles pacientes que usaram a medicação nas UTIs, nós temos evidências do segmento clínico desses pacientes, mostrando uma redução do tempo de internamento e da diminuição do número de mortes. É nisso que nós estamos nos baseando para que a gente possa garantir o acesso, através da prescrição médica já autorizada pelo Conselho, a todos os brasileiros que quiserem fazer uso. O que nós estamos fazendo de diferente aqui hoje é fazer uma orientação oficial, não feita antes. E entendo a preocupação do presidente como eleito pelo povo brasileiro, para que ele possa proteger e disponibilizar esse direito através do Ministério da Saúde. Próxima pergunta desse primeiro bloco, Daniele Popov, TV Brasil. Boa noite. 2 questões. A primeira é sobre aquele quadro que mostra a distribuição, né, da quantidade de comprimidos, enfim, de doses, 2.932.000.
Tem uma previsão de por quanto tempo dura essa quantidade já distribuída? Assim, vocês estão prevendo a quantidade de pessoas, por quanto tempo sendo atendidas com essa quantidade de doses? A segunda questão diz respeito à automedicação. Com essas orientações, ampliando, né, aí o uso da cloroquina, mesmo que associada, qual é a orientação do governo para que a população, com base nessa nova orientação, não faça a automedicação ou não faça uso sem um embasamento ou uma prescrição médica? Obrigada. Bom, hoje já existe a determinação de que essas medicações não sejam vendidas no âmbito das farmácias no território nacional sem a receita médica. Então não há possibilidade, isso seria um ato ilegal de você adquirir esses medicamentos sem a receita, e nós esperamos que para adquirir a receita, todos os pacientes tenham passado por uma unidade de saúde, pelo exame físico, pela anamnese, que tenham sido submetidos aos testes sorológicos que são recomendados. Então, essa é a diferença. Para os pacientes hospitalizados, eles já vão ter a dispensação da medicação pela própria unidade de saúde, porque já vai estar, na maioria dos hospitais privados já está, e nos públicos a gente vai estar dando a tranquilidade que aqueles médicos possam prescrever essas medicações nos protocolos assistenciais desses hospitais, assim como todas as outras medicações que são sugeridas para os pacientes com quadros moderados ou graves. E quanto à questão da disponibilização em estoque, nós estamos tendo essa preocupação desde o momento em que a gente começou a discutir a orientação, que é checar com todos os laboratórios, Oswaldo Cruz, laboratórios militares, que essa produção seja intensificada. Já há um calendário, que eu creio que até o dia 20 nós estaremos recebendo um novo quantitativo. Já foram feitos contatos com outros laboratórios e empresas internacionais para que a gente possa receber, por exemplo, a hidroxicloroquina no país. Para que vocês tenham ideia do grau de cuidado que nós estamos tendo, nós sabemos que boa parte das pessoas que adquirem Covid em quadros graves, elas são internadas em UTI, podem evoluir até 30% desses pacientes para insuficiência renal, e esses pacientes devem usar a hidroxicloroquina e não a cloroquina. Então nós estamos tendo cuidado também de, mesmo diante do desabastecimento mundial da medicação, que a gente possa conseguir matéria-prima para que esses pacientes tenham acesso à hidroxicloroquina e possam ter cura, no caso, tratamento para a Covid. Hoje existe um clamor em todas as clínicas de diálise no país que estão recebendo pacientes com Covid, elas não dispõem da hidroxicloroquina, e muitos desses doentes que têm sim uma comorbidade grave, que é a doença renal crônica, eles estão tendo uma alta mortalidade. Então nós estamos em todas as fases em que é possível a ação rápida e estratégica do Ministério da Saúde, tomar os devidos cuidados, conseguir que essas medicações estejam disponibilizadas. Inclusive foi levado para o Centro de Operações de Emergência a questão da azitromicina também. Hoje já há desabastecimento no mundo inteiro da medicação, a prova de que quase todo mundo vem adotando de forma off-label esse protocolo de associação das medicações. Então nós estamos tomando todo o cuidado para que que depende da ação do Ministério da Saúde, essa oferta desses medicamentos seja garantido, seja através das farmácias e a distribuição que chegue ao país, seja através da nossa produção. Agora, lembrando que a responsabilidade de distribuição, de aquisição dessas medicações também é dos estados e dos municípios, que elas já existem como a azitromicina no âmbito da atenção primária, e que a compra de alguma delas cabe aos municípios e estados. Nós vamos voltar aqui às perguntas encaminhadas nessa tarde. Kaique Alencar, do portal IG, e de forma a não ser repetitivo, eu vou selecionar alguns trechos de perguntas aqui encaminhadas, tá? Específica aqui sobre leitos: como se dará a divisão dos novos leitos em estados e municípios? Os leitos de UTI, eles são habilitados de acordo com a solicitação dos estados e municípios, e desde que esses leitos eles estejam dentro do critério da portaria de habilitação de leitos.
E os leitos clínicos, eles não são habilitados, mas nós iremos pagar pelo tratamento do paciente, que é uma média de 5 dias. Eu vou juntar duas perguntas longas, mas elas são parecidas. Beatriz Jucá e Joana Oliveira do País perguntam: o Ministério amplia o protocolo para uso de cloroquina em casos leves e diz que a avaliação clínica não exclui a necessidade de exames laboratoriais. O Brasil já tem condições de testar os casos leves? Quantos casos leves foram testados até agora? E quais as evidências científicas consideradas pela pasta para ampliar o uso deste medicamento? Eu emendo com a pergunta do Matheus Vargas, do Estadão. O protocolo do Conselho Federal de Medicina fala em conformação laboratorial da doença para início do tratamento. O Ministério não é claro. Pode ser a confirmação clínica ou por teste rápido? No início do documento, há novas orientações sobre exames, monitoramento eletrocardiográfico, etc. Esses procedimentos são feitos em hospitais. O SUS não poderá fornecer tratamento com cloroquina caso pacientes não façam estes exames de monitoramento? Ou seja, o paciente, mesmo leve, para usar a combinação, terá que ir ao ambiente hospitalar? Boa parte do que está colocado a gente já respondeu através da colocação do documento do Conselho Federal de Medicina. E mais uma vez a gente diz, o que nós não podemos é retardar o início do tratamento. Os doentes deverão, ou suspeitos de ter a doença, deverão procurar as unidades de saúde. Os profissionais poderão, a partir da nossa orientação e da classificação de sinais e sintomas, definir que tipo de paciente, em que sintoma e sinal, em que fase ele se encontra, se é do 1º ao 5º dia, do 5º ao 14º dia, ou maior do que o 14º dia de evolução da doença, e adotar a conduta. E colher a sorologia nas unidades de saúde. Nós não estamos abrindo mão da colheita de sorologia para que a gente possa ter as notificações dos casos, os suspeitos e os confirmados. Isso está constante da nota informativa. Agora, o que nós não queremos é que os brasileiros morram aguardando um resultado de uma sorologia que em alguns estados leva mais de 48 horas para ser divulgada, e essas pessoas muitas vezes voltam para casa e acabam complicando em casa, e quando elas retornam para o hospital, após 2, 3 dias de coleta da sorologia, elas já estão em uma nova fase da doença, na fase em que você tem uma tempestade de citocinas e você já tem grave lesão pulmonar e elas morrem por insuficiência pulmonar, por complicações sistêmicas hematológicas que os senhores vão encontrar descritos em todos os trabalhos internacionais. Mais uma vez, o que nós queremos é deixar facultado aos médicos e aos pacientes o início precoce enquanto se aguarda o resultado da sorologia. E um detalhe que não foi dito aqui até agora é que, sendo negativa a sorologia, a orientação é que essa prescrição seja interrompida. A Natália André, da CNN Brasil, pergunta: com que critérios o Ministério da Saúde definiu as dosagens de cloroquina e hidroxicloroquina a serem receitadas aos pacientes? As dosagens seguem um consenso que nós fizemos no Brasil, consenso internacional, são semelhantes às doses que já são usadas para tratamento de outras doenças, como a malária no Brasil, já com muita segurança. E mesmo usando essas doses descritas em diversos protocolos, nós estamos orientando todos os efeitos colaterais possíveis, orientando o segmento médico criterioso, e dentre as complicações citadas, que é o prolongamento do intervalo QT, ou seja, complicações cardíacas, nós estamos orientando a realização de eletrocardiograma no 1º, no 3º e no 5º dia, e mais uma vez para isso a gente afirma a parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para que esses pacientes possam ser monitorados, mesmo nos municípios mais distantes, mesmo nos rincões do Brasil, garantindo acesso e oportunidade para que eles possam ser tratados de forma equitativa. Ângela Bastos, jornal NSC: o que acontece se o paciente se negar a assinar o documento para o uso da cloroquina? O
médico pode não querer prescrever o medicamento, o paciente pode não querer. Nós não estamos falando aqui de uma obrigatoriedade nem para que os profissionais prescrevam e nem para que os pacientes recebam o medicamento. É escolha do paciente ele saber que existe uma medicação cuja observação clínica em boa parte do país já mostra resultados, mas que ele possa dizer que não quer. Nós não estamos obrigando, orientando que ninguém vá à unidade de saúde para receber essa medicação, mas que ele possa considerar a possibilidade de, se quiser, receber. E para isso nós estamos cumprindo nosso papel constitucional da garantia de acesso. Vamos finalizar aqui as perguntas presenciais. A última pergunta é o Daniel Gulino, Jornal O Globo. Boa noite. O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, foi perguntado hoje sobre as novas orientações do Ministério. Ele respondeu, vou ler aqui um trecho bem curtinho da resposta dele. Ele disse: nesse estágio, nem a cloroquina nem a hidroxicloroquina têm sido efetivas no tratamento da Covid-19 ou nas profilaxias contra a infecção pela doença. Na verdade, é o oposto. Muitos avisos foram emitidos por muitas autoridades sobre os efeitos colaterais potenciais das drogas. Queria que vocês comentassem, por favor, a opinião da OMS. Vou começar pelo lado prático. Todos nós sabemos que estudos científicos demandam tempo. O vírus ainda é novo, os seus efeitos, o comportamento, ainda são conhecidos apenas em parte por toda a população mundial, toda a comunidade científica. Se nós esperarmos que sejam seguidos todos os passos para que tenhamos evidências para iniciar algum tratamento terapêutico, já vai ter acabado a epidemia e milhares de pessoas morrerão. Eu acho que nós já falamos várias vezes, nós não estamos considerando a não necessidade de que nós tenhamos evidências científicas robustas. E aí, mais uma vez, através da Secretaria da SCIT, de Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, nós estamos fazendo um monitoramento diário de toda a produção científica do mundo sobre novas drogas, sobre estudos que estão em fase 2. Nós tivemos hoje publicado por Harvard um estudo com a ivermectina. O Ministério da Saúde vem fazendo o monitoramento criterioso de todos esses estudos, mas nós não podemos, como o secretário falou, esperar evidências que o mundo produza esse tipo de trabalho para que nós possamos oportunizar aos brasileiros o direito de dizerem ou não se eles querem usar uma medicação que no nosso país diversos serviços vêm usando, a grande maioria dos serviços privados do Brasil, das redes Unimed, Grupo Apvida, Grupo Prevent Senior, Hospital Einstein, publicou já nas redes os protocolos deles. Nós não podemos deixar que o Brasil seja dividido entre pessoas com elevado poder aquisitivo que conseguem obter essas medicações nos serviços privados e brasileiros que serão novamente tratados como brasileiros de segunda categoria e não terão acesso à oportunidade de receber essa medicação e de ter essa prescrição efetuada no âmbito da rede de serviços do Sistema Único de Saúde. É isso que nós queremos oferecer. Oportunidade, nós não estamos nos afastando da ciência, nós estamos nos aproximando da necessidade de garantir a vida em tempos de guerra. Natália, voltamos aqui às perguntas encaminhadas pelo nosso grupo de jornalistas. Natália Fruit, RBS TV. No novo protocolo para aquisição de cloroquina do Ministério da Saúde, diz que o uso do medicamento depende do consentimento do paciente na relação com o seu médico, que é justamente o que vinha acontecendo em muitos casos. O Ministério da Saúde não teme que, com essa nova orientação de forma explícita pelo governo federal, pacientes com sintomas leves que vierem desenvolver outro tipo de problema possam depois cobrar à União algum tipo de responsabilização?
Mais uma vez, a prescrição médica cabe ao médico e cabe ao paciente o direito de assentir, de consentir se ele quer ou não receber. Nós estamos informando todos os efeitos colaterais, estamos dando segurança para que isso seja feito após a prescrição médica e o acompanhamento médico criterioso, e o termo de assentimento e de conhecimento livre e esclarecido das orientações já deixa ao paciente estabelecido que ele tem acesso a todas as informações e riscos. Isso já acontece no Brasil quando nós fazemos uma cirurgia, por exemplo, onde nós assinamos um termo dizendo que, por ocasião do ato anestésico do próprio procedimento cirúrgico, nós podemos evoluir com complicações ou até mesmo com óbito. Essa é a rotina quando nós fazemos procedimentos e quando nós fazemos procedimentos off-label, como esse que está sendo disponibilizado através da prescrição médica desses medicamentos. De perguntas aqui encaminhadas do grupo durante a coletiva, e essa vai ser a nossa última pergunta: como foi a participação do CONAS e CONASEMES na produção desse documento? Os técnicos do CONAS e CONASEMES, desde os passos iniciais, eles estavam junto com o Ministério da Saúde, participando das discussões, contribuindo, colaborando, levantando questionamentos, de forma que fosse elaborado um trabalho consensual. Depois, numa videoconferência ou presencialmente, foram feitas novas discussões, era feita uma primeira minuta, e o trabalho foi ganhando maturidade e ganhando maior robustez, considerando as referências nacionais e internacionais e algumas instituições de saúde citadas pela doutora Mayra, como Prevent Senior, Unimed, dentre outras. Então, eu acredito que nós temos uma robustez hoje de evidências, e eu tenho a certeza que, se eu ou algum ente querido da minha família estivesse doente, eu iria indicar pelo consentimento, pela oportunidade da vida. E é isso que o nosso presidente da República está zelando nesse momento, e fica angustiado quando não se oportuniza os 3 princípios do Sistema Único de Saúde, a missão do Ministério da Saúde, que é a equidade, proporcionar a todos um tratamento igual, a universalidade e a integralidade. Esse tratamento precoce, como os senhores puderam ver, ele começa desde o início do diagnóstico, num caso leve, moderado ou grave. Então, ele vai permear desde a atenção primária até o paciente que vai para a alta complexidade em uma UTI.